Oi, gente, começando mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje eu vou começar uma série de vídeos que é o Diário da Crise dos 30. Que este ano eu vou fazer 30 anos. Gritos de desespero, não sei se de alegria, não sei. Quem aí tem 30 anos ou mais já passou por isso, por essa crise, ou só passou pelos 30? Me conta aí se é grito de desespero, grito de alegria, grito do quê? Me conta. E acho que desde o começo do ano, assim, que óbvio que acho que todo começo de ano a gente faz aquelas resoluções de começo de ano, e não, agora minha vida vai mudar e tal, mas né, todo começo de ano a gente fica mais reflexivo e de querer resolver as coisas da nossa vida, é uma coisa comum isso, mas no começo desse ano eu me dei conta que eu ia fazer 30 anos. E eu fiquei pensando, fiquei refletindo um pouco sobre isso, refletindo mais. Ano passado, né, já pensava que eu ia fazer 30, né, já fez 29, eu ia fazer 30, se Deus quisesse, né, e, só que isso tava assim, eu falei, não, imagina, 30 anos, ok, normal, mas e aí começou a bater um pouco mais isso, conforme foi passando os meses. Agora a gente está no mês 4, né, de 2026, e aí vamos dizer que foi se criando uma crisezinha na minha cabeça. Essa crise, pequena crise dos 30, foi se criando na minha cabeça. Querendo ou não, é uma marca que a gente, quando a gente tem 20, a gente não não entende, a gente não acha que a gente vai passar, a gente não acha que a gente vai chegar. É uma coisa que realmente só o tempo mesmo, só a idade vai explicar pra gente. E aposto que quando fizer 40 também eu vou falar, ai, com 30 como eu era imatura, tenho certeza. Quando eu era mais nova, eu tinha certeza que quando eu tivesse 30 anos, eu ia ter a minha vida resolvida. Eu tinha certeza que quando eu tivesse 30 anos, a minha vida ia ser completamente outra. Eu não sei se pela percepção de 30 anos antigamente, que sim, quando eu era mais nova, quando eu olhava uma pessoa de 30 anos, eu achava aquela pessoa super velha. Óbvio que quando a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo percepção de idade diferente, né? Hoje eu olho para uma pessoa de 40, eu não vejo ela velha como eu via quando eu era criança, do mesmo jeito que hoje eu olho para uma pessoa de 30, eu com 30 me vejo uma mocinha, uma adolescente. Eu falo, imagina, gente, eu sou adolescente ainda. E aposto que os adolescentes olham para mim e falam, Jesus Cristo, uma senhora. Mas quando eu era mais jovem, eu falava, não, com 30 anos eu vou ter a minha vida resolvida, né? Eu imaginava outras coisas, eu vou ter uma família, eu vou ter um emprego completamente diferente do que eu penso, que eu tenho hoje, do que eu penso hoje. A vida vai ser outra, óbvio que o que a gente planeja, o que a gente pensa na nossa vida, os caminhos vão levando a gente para outros lugares, né? Não acontece exatamente como a gente planeja, né? Quando a gente é mais novo, assim, com adolescente, a gente tem muitas certezas, né? A gente acha que a gente sabe de tudo, a gente tem certeza de tudo, que os nossos pais são chatos, nossos pais não sabem de nada. E que eu acho que conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai ficando mais velho, eu acho que é o contrário. Que a gente tem cada vez menos certeza de tudo, das coisas. Que a gente vai ficando cada vez mais confuso. Eu queria, quando eu era adolescente, eu queria que ninguém falasse para mim o que eu ia fazer. Que meus pais não falassem que roupa eu colocava, que para onde era para eu ir, como eu cortava meu cabelo, que curso que eu ia fazer. Hoje em dia, o que eu mais queria era que alguém chegasse para mim e falasse: olha, é para você fazer isso. Exatamente isso, sabe? Eu acho que eu achei que ia ter tudo resolvido, mas eu acho que eu só fiquei mais confusa com o tempo. Mas eu acho que isso é um pouco normal. A gente vai criando maturidade, vai entendendo muita coisa, óbvio, vai aprendendo muita coisa. E só que também ao mesmo tempo a gente vai entendendo que
todas aquelas certezas que a gente tinha antes, que, ai, nada daquilo é para sempre, nada é escrito numa pedra e permanente, sabe? A vida, ela é muito volátil, que fala? A vida, ela, enfim, ela muda, é uma constante mudança, uma constante metamorfose, acho que é isso que eu quero dizer, sabe? Com essa coisa de sentir que os 30 tá chegando, sentir não, né? Com os 30 chegando, e aí eu me dar conta que os 30 estão chegando, veio a questão da comparação, né? De sentir que eu estou atrasada, de sentir que eu tô errada, de sentir que falta algo na minha vida, de, enfim, de sentir que eu não cheguei lá, de que, sabe, de que meus esforços não valem de nada, de todas essas coisas. Parece que quando a gente vai chegando nos 30 anos, parece que a gente vai, a gente vai revisitando toda a nossa vida, assim, desde que a gente começou a fazer nossas escolhas e vai vendo, nossa, onde que eu errei para estar aqui onde eu tô. Não sei se tem gente com 30 anos que esteja tão bem assim, com a vida tão resolvida que, nossa, nunca repensou em alguma escolha, sabe? Eu sinto que aquele falso sentimento de que todo mundo em volta tá se dando muito bem, não se dando muito bem não é a frase, não é a expressão, acho que todo mundo em volta indo para algum lugar e você não, sabe? E você meio perdido. Tipo, eu me sinto muito perdida, sabe? Há um bom tempo. E aí, quando vem batendo os 30 anos, eu falo assim, caraca, mas eu ainda estou perdida e eu já tenho 30 anos, pelo amor de Deus. Isso dá um desespero um pouco maior. E é a questão da comparação, sabe? A comparação é a pior coisa que a gente pode fazer com a gente mesmo. E aí eu tenho a impressão de que o tempo tá ficando cada vez mais curto pra gente dar certo. Não, assim, daqui, impressão, tá ficando, né? Que tá ficando mais velho, logo você tem menos tempo de vida. Óbvio que, pô, de 30 eu quero viver mais 50 anos, obviamente. Mas assim, parece que a gente tá correndo contra o tempo. Parece que com 40 anos a minha vida vai acabar, sabe? Assim, tenho pouco tempo pra dar certo. Correndo contra o tempo pra dar certo. Isso é uma sensação muito, muito, muito horrível, sabe? E é aquela vontade de jogar tudo pro alto e mudar tudo, começar de novo, recomeçar, sabe? Começar do zero e fazer tudo de outro jeito, não sei. E, mas aí também são aquelas incertezas de será? Será que é isso que eu tô precisando? Às vezes isso é só uma loucura da minha cabeça, não é? Às vezes é só a gente parar de olhar em volta e olhar mais pra dentro e ver que, pô, se você parar de se comparar com as pessoas, você vai ver que meio que é isso, a vida é assim, sabe? Tá todo mundo meio que no mesmo barco, você não tá pra trás, sabe? E entender que a vida não vai acabar aos 30 nem aos 31 nem aos 40 que sim, o tempo está passando, mas você não precisa correr contra o tempo para dar certo, sabe? Você precisa continuar só trabalhando e seguindo sua vida, enfim. E essa coisa de jogar tudo pro alto e recomeçar e fazer tudo novo de novo, e ao mesmo tempo não saber por onde começar, não saber por onde você tá indo, tipo, você tá perdido, porque também é aquela coisa de todas as certezas que a gente tinha quando adolescente são todas as incertezas que a gente tem agora quando adulto, agora com 30 anos, sabe? Eu tenho um pouco desse sentimento, tipo, todas as incertezas, então assim, beleza, vamos recomeçar, mas por onde eu vou recomeçar? E na última semana, eu não sei exatamente qual é a ordem do vídeo, eu postei um vídeo aqui falando sobre gratidão e decidir ser feliz.
falando que como um pensamento mudou a minha forma de olhar a vida, de olhar as coisas, que na verdade isso não tinha muito a ver com a minha crise dos 30 e com os pensamentos de fazer 30 anos. Esse pensamento veio com a minha forma de viver mesmo, com as minhas coisas do dia a dia e com o viver o hoje. Mas esse pensamento do viver o hoje, de ser feliz hoje, sabe? Olhar para agora, fez um clique na minha cabeça. Eu falo sobre isso no vídeo. Fez um clique na minha cabeça, mudou um pouco a química do meu cérebro, que eu ando pensando um pouco sobre isso nessa coisa da crise dos 30, sabe? Que eu penso tanto sobre a minha vida, tipo, ando repensando tanto sobre a minha vida, sobre as minhas amizades, sobre a minha forma de viver, sobre o futuro, sobre as minhas conquistas e a comparação e o tempo e tananá, e eu falo, e se isso não for uma crise? Se isso for tipo um despertar para mim mesma? Como foi a questão do viver o hoje e ser feliz, sabe? Se isso for um clique e uma mudança no meu cérebro, sabe? Óbvio que eu tenho questões e essas questões elas vão sendo resolvidas diariamente dentro de mim, mas e se essa crise, todas essas coisas que a gente passa, elas não forem um, uma crise mesmo, sabe? Não for uma coisa, ai, difícil de passar, for algo bom pra gente, sabe? For algo bom pra mim, for algo assim, uma mudança, for um despertar pra mim mesmo, sabe? Falam realmente que tem uma hora que a gente desabrocha. Se for com uma flor, que eu vou desabrochar, sabe? Eu vou ver realmente que, pô, depois dos 30 nada me segura, eu não tô nem aí se alguém me julgar pelo que eu tô fazendo, eu não tô nem aí pra nada. Eu, eu simplesmente quero viver o hoje, eu quero ser feliz e o tempo tá passando, eu quero mais é que se foda. E pronto, eu vou finalmente desabrochar a partir dos 30 anos, porque eu entendi a todas essas questões da vida, eu vou realmente, finalmente me encontrar, sabe? Encontrar esse caminho, encontrar todas as coisas que eu fiquei quando eu tava na casa dos 20, eu fiquei com medo, eu fiquei, ai, com dúvidas, e depois dos 30 você fala, quer saber? Fala sério, eu já gastei tanto tempo, já perdi tanto tempo com essas dúvidas, com esses medos, com esses receios, com medo de ser julgada, com medo de ser taxada, e ninguém, na verdade, está nem aí para mim. Então, eu penso muito nisso. Se não for realmente uma crise, for um despertar para algo muito melhor, um desabrochar, sabe? E com certeza um dos grandes ensinamentos que a maturidade me trouxe, que essa questão de olhar mais para mim e de fazer mais a minha vontade, de pensar mais em mim e parar de pensar no que os outros estão pensando sobre mim, querer ser mais gentil comigo mesma, sabe? Querer me agradar primeiro antes de agradar os outros. Então, todo esse processo, eu tô tentando viver a vida com mais equilíbrio, sendo mais gentil comigo, tentando levar a vida mais. Tentando deixar a vida mais feliz, mesmo nos pequenos momentos e entendendo que coisas ruins vão acontecer, mas que a vida não precisa ser só um monte de problema e, enfim, e que tem dia que a gente vai estar bem, tem dia que não, e que a gente vai sempre tentar equilibrar tudo, porque equilíbrio também é estratégia de viver, sabe? E tudo isso veio com a maturidade. Então é isso, eu quero usar esse espaço aqui para falar um pouco sobre a crise dos 30. Vou trazer, eu não sei quantos vídeos vai ter essa série, mas eu vou trazer um por semana e toda semana vai ser sobre um tema que os 30 anos traz pra gente e a crise dos 30
traz pra gente também. Então, se você quer continuar assistindo, já se inscreve aqui no canal, me segue nas minhas outras redes sociais, TikTok, Instagram, dá um like nesse vídeo e até o próximo!